uma só fé, um só batismo. Batismo pode ser compreendido no seu sentido restrito, o rito em si, que acontece durante a celebração, e também no sentido mais amplo, como iniciação à vida cristã, ou seja, o conjunto de ações pastorais desenvolvidas pela comunidade, através das quais a pessoa é inserida, acompanhada na vida cristã. As vertentes da compreensão do batismo no Novo Testamento. Ritos têm acompanhado o povo de Deus. No Antigo Testamento, a circuncisão era feita nos meninos pelo pai no 8º dia. A diferença entre os ritos judaicos e o batismo do Novo Testamento está no fato de que este não é feito por pessoas, mas por Deus em nossas vidas. Em Colossenses capítulo 2, lemos: por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Perdão dos pecados. Segundo Atos, capítulo 2, após a vinda do Espírito Santo, Pedro convida os ouvintes da sua pregação ao arrependimento e ao batismo para a remissão dos pecados. Já nascemos como pessoas contagiadas pelo vírus do pecado, que é parte da condição humana. Como Paulo diz aos Romanos, capítulo 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, Deus nos proporciona no batismo um novo nascimento. Nas palavras de Jesus no diálogo com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3. A união com Cristo. Em Romanos 6, Paulo afirma que o batismo nos faz ter parte na vida e na morte de Jesus Cristo, assim como nos concede a promessa da ressurreição por meio dele, conforme Colossenses 3. E esta união com Jesus Cristo que fundamenta o sacerdócio universal de todas as pessoas cristãs. Todos os batizados são chamados a participar ativamente da edificação do corpo de Cristo. A incorporação à igreja. 1 Coríntios 12, lemos: assim também todos nós, judeus e não-judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. Através do batismo, as pessoas cristãs são levadas à união entre si e com a igreja de todos os tempos. Em Cristo são anuladas também as diferenças entre as pessoas. As diferenças não são empecilhos para a edificação do corpo de Cristo, mas expressão da riqueza do corpo na medida em que elas se complementam umas com as outras. Envio para a missão de Deus. Em Mateus 28, lemos: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Batismo é a marca da aliança de Deus, que Deus realiza em nossas vidas, e ao mesmo tempo o batismo nos compromete com sua missão. A prática do rebatismo é inadmissível. Diz Paulo: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, conforme Efésios capítulo 4. Por isso o batismo cristão é realizado uma só vez e nunca repetido. O que Deus faz é tão bom que não precisa ser refeito. Cabe-nos apenas crer e confiar no seu poder. Nesta compreensão de que há um só batismo,
acolhemos irmãos e irmãs de outras igrejas que já receberam esse sacramento. Este é obra de Deus e não um rito de iniciação de uma determinada denominação religiosa. O batismo não é um rito privado familiar. Ele sempre será um evento da comunidade cristã reunida. A concepção de batismo no Novo Testamento é como um buquê colorido. Seja de que ângulo olharmos, sempre veremos uma ou outra flor mais destacada do que as demais. No entanto, nenhuma nem duas sozinhas representam o todo. O importante é jamais perdermos a visão e o equilíbrio do conjunto. Batismo na Igreja Antiga. Importante dividir o tempo da Igreja Antiga em duas épocas, a pré e a pós-constantiniana. No período que precedeu esse imperador, até aproximadamente o ano de 306 depois de Cristo, pessoas e comunidades cristãs eram, de tempos em tempos, censuradas e até perseguidas pelo Império Romano. O Império Romano via no testemunho cristão e seus valores éticos uma ruptura no compromisso de fidelidade a César. Por isso, ser batizado implicava em sério risco de martírio. Para ser batizado, era necessário participar de um intenso tempo de preparação, chamado catecumenato. Somente tendo verdadeira compreensão e compromisso com a fé e o testemunho cristão, a pessoa recebia o batismo. O batismo acontecia somente na Páscoa, entre o sábado e o domingo. Os batizandos permaneciam em vigília, ouvindo leituras e instruções, e somente com o primeiro cantar do galo dirigiam-se então ao lugar onde se localizava a piscina batismal. Na era constantiniana, o cristianismo passou a ser a religião oficial do império e, portanto, algo bastante conveniente. E isso trouxe importantes consequências para a Igreja. Entre outras, ocorreram mudanças na prática batismal, especialmente pelo aumento significativo do número de pessoas que desejavam tornar-se cristãs. O longo catecumenato deixou de existir, dando lugar à penitência e à conversão. A pessoa devia apresentar-se uns 50 dias antes da Páscoa, acompanhada de um padrinho ou de uma madrinha, diante do bispo ou do catequista. Este interrogava-a sobre os motivos que a haviam levado a solicitar o batismo e sobre diferentes aspectos de sua vida. Neste período, fica muito evidente que a prática do batismo tornou-se mais vinculada a conhecimentos cristãos e menos ao compromisso e o risco ao martírio. Reforma luterana. O batismo é o mandamento de Deus, instituído por Jesus, no qual um sinal externo, a água, é conjugada com a promessa divina, configurando-se assim em um dos dois verdadeiros sacramentos. Ser batizado em nome de Deus é ser batizado não por homens, mas pelo próprio Deus. Por isso, ainda que levado a efeito pelas mãos do homem, não obstante, é verdadeiramente obra de Deus mesmo. O próprio Deus aqui empenha a sua honra e nela põe a sua força e poder, conforme Martim Lutero. O batismo compromete as pessoas numa luta diária e constante contra o pecado, pois vida cristã outra coisa não é
que diário batismo, começando uma vez e sempre continuado. Sim, o batismo significa que o velho homem em nós, por contrição e arrependimento diários, deve ser afogado e morrer com todos os pecados e maus desejos e, por sua vez, sair e ressurgir diariamente novo homem que viva em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Lutero invocava o batismo em meio aos conflitos, confessando: sou batizado. O reformador mandava que os demônios que o tentavam fossem para o inferno, porque ele era propriedade de Deus, pois tinha sido batizado. Assim, a vitória contra o mal é possível por causa da obra de Deus em nós. Isso não depende de nossa fraca vontade. As tentações diárias e a nossa própria infidelidade ao amor de Deus não invalidam o que Deus realizou e realiza em nós através do batismo. Lutero, assim, enfatiza a obra de Deus em nossa vida. Não há espaço para a participação humana na salvação. O ser humano apenas a recebe como dádiva do Criador. Nas igrejas que batizam exclusivamente adultos, há uma ênfase na decisão pessoal do batizando através de sua afirmação de fé. Corre-se o risco, assim, de enfatizar-se o mérito humano no batismo. Lutero vai dizer que isto é justificação por obras. Através dos méritos humanos, busca-se conquistar a graça de Deus. A salvação, Deus realiza. Nossa participação se dá unicamente em gratidão demonstrada no amor ao nosso próximo, através da diaconia, comprometimento na edificação de uma vida comunitária pautada por uma ética de respeito e de cuidado com todas as pessoas e a criação. Batismo, as suas consequências. Ter uma certidão de batismo em mãos não garante um vínculo de pertencimento à comunidade cristã. O vínculo provém de uma vivência contínua da fé cristã nos diferentes momentos e espaços da vida comunitária. Toda a nossa vivência, em grupos, em cultos e ofícios, e até no trato de questões administrativas, está vinculada à continuidade da boa obra de Deus realizada no batismo. Batismo é um ponto de partida. Marca o início de uma vivência cristã, de um diário e constante apropriar-se das promessas de Deus até a morte. Para tanto, a comunidade tem a responsabilidade de ajudar as pessoas batizadas a viverem o seu batismo durante toda a sua vida, para o crescimento na fé, na esperança e no amor. Uma comunidade que batiza é também uma comunidade que educa para uma vida cristã. Nosso desafio está em acolher bem para o rito do batismo em si e também desenvolver de forma apaixonada uma prática contínua desta fé iniciada por Deus em nossas vidas. Temos uma só fé, um só batismo. O que nos une é bem maior e propositivo do que aquilo que nos diferencia e separa. Faz bem perceber as nossas diferenças, múltiplos dons e jeitos de cada um de nós. Melhor ainda
é contemplar a maravilhosa obra que Deus faz conosco diariamente através dessa diversidade iniciada no mesmo batismo. Que esta graça maravilhosa de Deus floresça em nosso meio e nos desperte para uma paixão missionária na comunidade matriz.